Boas pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Portanto, neste vídeo irei falar sobre regras gerais de trânsito. Portanto, vou colocar aqui neste quadro pequenos apontamentos, aquilo que vocês devem de registar, digamos assim, para o vosso exame de código. Portanto, as partes mais importantes, lá está. Recomendo sempre uma leitura do vosso manual, para quem tiver, ou então poderão sempre consultar o meu resumo que estará disponível nos links abaixo. Portanto, consultem, pesquisem, tudo que sirva então para vos ajudar nesta parte da matéria. Portanto, estará tudo disponível. Coloquem as vossas questões que eu naturalmente irei responder. Bom, então sobre o vídeo de hoje, ou sobre a matéria de hoje, lá está, mais uma vez, regras gerais de trânsito. Portanto, aparecerão estas regras em último lugar da hierarquia. Portanto, nos vídeos anteriores, para quem já viu, falei sobre esta história, sobre a hierarquia. Portanto, começámos por o Sr. Agente, baixámos, fomos descendo, digamos assim, na lista. E hoje, ou neste vídeo, será então o último, que é as regras gerais de trânsito. Está bem, pessoal? Sobre este capítulo, sobre esta história da hierarquia. Bom, para já, um pequeno apontamento sobre os sinais sonoros. Ok, pessoal? Bom, reparem então no seguinte: é dividido, ou haverá diferença entre a sua utilização, ora dentro da localidade, ora fora da localidade. Serão coisas diferentes. Ora bem, reparem, se dentro da localidade, então será basicamente dividido entre dia e noite. Ou seja, se for durante o dia, ok, posso utilizar em caso, lá está, de perigo iminente, ok? Sempre que, por exemplo, alguma situação que surja à minha frente, por exemplo, um veículo que está a sair do parque de estacionamento, por exemplo, que ainda não me viu, posso eventualmente utilizar os sinais sonoros, ok? Lá está, para alertar da minha presença. Um peão, por exemplo, que ainda não me viu, ainda não me reconheceu e que quer se meter à estrada fora de uma passadeira, por exemplo, também será um dos motivos de utilização destes sinais sonoros. Reparem que será então sempre em caso de perigo iminente. Se for, lá está, de noite, reparem, já não posso utilizar sinais sonoros, devo, neste caso, ok, substituir, digamos assim, os sinais então sonoros por luminosos. Isto quer dizer, basicamente, então, aquilo que a gente chama de dar sinais de luzes, digamos assim. Ok, pessoal? Reparem, então, que estamos a falar dentro da localidade. Agora, outro assunto já será fora da localidade, ok? Então, reparem, passamos aqui a falar fora, então, da localidade, que inclui ICs, GPs, autoestradas, etc. Tudo que não seja dentro da localidade. Portanto, reparem que aqui haverá uma diferença. Ou seja de dia ou seja de noite, ok? Poderei, em ambos os casos, utilizar em caso de perigo, então lá está, iminente. Ok, malta? Para além disto, estará também previsto no Código da Estrada que fora da localidade posso utilizar os sinais sonoros para iniciar, reparem, iniciar ultrapassagem, ok? Ultrapassagem. Ora bem, com o principal objetivo de quê? De alertar então o condutor que me precede da minha intenção de ultrapassar. Ok, pessoal? Portanto, basicamente é isto que vocês devem saber relativamente à utilização de sinais sonoros. Ok? Portanto, espero que tenham percebido. Ora bem, passaremos agora àquela parte então propriamente dita das regras gerais de trânsito. Começaremos pelo seguinte. Começaremos por início e retoma de marcha. Imagina que eu sou o veículo A, ok? Que estou estacionado, por exemplo, junto ao limite direito da faixa de rodagem. Neste momento, pretendo iniciar a marcha, quero meter à estrada, digamos assim. Então, basicamente, eu vou sinalizar com o pisca da esquerda, correto? E terei que ceder a passagem sempre aos veículos que já estiverem em circulação. Ok, pessoal? Portanto, regra de ouro, devo de ceder a passagem sempre. Ok? Agora, uma exceção a esta regra será quando? Imaginem,
Quando este veículo A, por exemplo, se trata de quem? Do transporte coletivo de passageiros. Isto só dentro da localidade, ok? O que é que vai então acontecer dentro? Imaginem que o autocarro A está parado então para a largada ou entrada de passageiros no respectivo local, ok? Está ali o sinalzinho que identifica este mesmo respectivo local. Ora bem, então ele acabou de largar ou deixar entrar passageiros e quer se meter à estrada. Ora bem, então quer iniciar a sua marcha. O que é que acontece? E dentro da localidade, volto a repetir, só dentro da localidade, ok? O condutor B, neste caso, deve deixar passar o autocarro. Ok, pessoal? Deve deixar passar o veículo de transporte coletivo de passageiros. Ora bem, então, resumidamente, o que é que acontece? No caso de ser o autocarro, lá está, transporte coletivo de passageiros, e só, volto a lembrar, dentro da localidade, se ele mostrar a intenção então de se meter à estrada, ok, e eu, condutor ligeiro de passageiros, por exemplo, à sua retaguarda, tenho que esperar e deixar passar, ok, pessoal? Portanto, é isto que vocês devem saber relativamente a esta história de início de toma de marcha. Prestem sempre atenção que agora nas próximas matérias irá suceder várias vezes, que é o quê? Exceções à regra, ou seja, conhecemos uma regra geral, ok? Comum à maior parte dos veículos motorizados, e existirão sempre exceções, ok? À regra. É isto que vocês também têm que tomar atenção, ok? Então vamos continuar na nossa matéria. Portanto, imaginem, isto é de conhecimento comum, que eu, veículo A, condutor do veículo A, lá está, devo de ocupar sempre o que é a via da direita e mais junto ou próximo do limite direito da faixa de rodagem, de forma, eventualmente, a não provocar acidentes. Ora bem, então, resumidamente, e por outras palavras, devo circular sempre à direita, encostadinho, lá está, à direita, de forma a evitar acidentes. Ponto. É isto que eu devo de fazer. Agora, havendo pluralidade de vias de trânsito, quer dizer o quê? Quando há duas ou mais vias de trânsito no mesmo sentido, para o mesmo destino. Isto quer dizer o quê? Imaginem, existirá então duas vias de trânsito, ok, pessoal? Duas no mesmo sentido. Então o que é que acontece? Dentro da localidade, reparem, mais uma vez, isto terá esta diferença, dentro da localidade, então o condutor A deve, o quê? Ocupar a via mais conveniente ao seu destino, ok? Vou dar aqui um exemplo, reparem, imaginem que aqui na frente tenho, por exemplo, um entroncamento, ok? Reparem, então, havendo duas vias disponíveis e na aproximação ao entroncamento, o condutor A, basicamente, se pretender, lá está, virar, mudar direção à direita, deve ocupar a via da direita, correto? Se pretender, por outro lado, mudar direção à esquerda, reparem então que a via mais conveniente ao seu destino será, logicamente, a via da esquerda, ou seja, terá que estar colocado nesta posição. Está bem, pessoal? E voltamos a repetir que será dentro da localidade. Volto a frisar, muito importante, muito mesmo. Ora bem, isto é o que acontece dentro. Passaremos a fora da localidade, está bem? Tomaremos como exemplo a autoestrada. Okay? Que inclui, quando eu falo fora da localidade, inclui, já vos disse, tudo aquilo que não é dentro, basicamente. ICs, IPs, vias reservadas, autoestradas, etc. Vamos tomar o exemplo da autoestrada que é mais simples para vocês perceberem. Ora bem, então a autoestrada terá o separador físico, ok? É aquela divisória, digamos assim, que separa os sentidos. Terá duas vias de trânsito sempre, e é obrigatória, no mínimo. Ora bem, então reparem, vamos passar aqui para fora da localidade. Fora. Então o que é que acontece nestes casos? Reparem, o condutor A, imaginem, deve ocupar a via sempre à direita. Reparem. Então, deve, em circulação normal, utilizar a via da direita, está bem? Reparem então, resumidamente, dentro da localidade,
mais conveniente ao seu destino, fora da localidade será sempre a via mais à direita. Ok, pessoal? Utilizará unicamente a via da esquerda, ok? Para dois motivos. Será, primeiro, para ultrapassar, ok? Ou então para mudar a direção à esquerda, neste caso. Okay? Que deve, então, reparem, ocupar a via mais à esquerda. Não será um exemplo de autoestrada, porque não é possível numa autoestrada mudar a direção à esquerda, mas ficam já com este apontamento que é possível, então, ou melhor, deve ocupar a via da esquerda, neste caso, está bem? Sempre que pretendam, então, mudar de direção à esquerda, ok? Muito bem. Falaremos ainda sobre pluralidade, ou seja, quando há várias vias de trânsito disponíveis para o mesmo sentido. Reparem, imaginem que existe, por exemplo, duas vias de trânsito. Isto é pergunta de exame de código e às vezes vocês podem eventualmente ter alguma dificuldade. Portanto, sou veículo A, ok? Aqui ao meu lado, por exemplo, circula, melhor, o trânsito está congestionado, ou seja, está tudo parado na via da esquerda, ok? Eventualmente, a via da direita começará a andar, ok? Então, nesse caso, eu, veículo A, portanto, posso prosseguir a minha marcha, não será considerada ultrapassagem neste caso, portanto, posso e devo seguir a minha viagem, prosseguir com a minha circulação, está bem? Porquê? Porque lá está, é um caso que não depende de mim, ou seja, o trem está parado, o da frente começa a andar, portanto não faria sentido que eu ficasse à espera que os outros da esquerda começassem a andar primeiro e só depois eu avançar. Não se usa. Ou seja, diferentes velocidades para diferentes vias. Portanto, eu aí, sim senhora, posso circular à vontade. Está bem? Ora bem, sobre ainda uma outra situação que diz respeito ao que estará aqui no vosso livro. Portanto, pluralidade de vias de trânsito já falámos. Trânsito em filas paralelas também. Vamos falar então sobre mudança de via de trânsito. Ora bem, então como é que isto deve ser feito? Reparem, tenho, mais uma vez, duas vias de trânsito, ok? Duas, sou veículo A, ok? Das duas vai estar no mesmo sentido. Como é que eu faço então esta passagem da direita para a esquerda? Ok? Ora bem, então, duas regras de ouro, ou dois apontamentos-chave, que será, primeiro, o sinalizar, ok? Sinalizar com respectiva, então, luz de mudança de direção à esquerda. Não faço nada sem sinalizar, reparem. E em segundo lugar, devo fazer o seguinte, ora bem, após então todo o sistema de segurança reunido, ora bem, tenho que garantir que na via da esquerda já não circula ninguém, que tenho espaço para passar, que o veículo atrás ou a minha retaguarda ainda não mostrou interesse em fazer o mesmo, por exemplo. Portanto, havendo estas condições todas de segurança reunidas, o que é que eu faço? Devo de fazer esta mudança e a palavra-chave será progressivamente, ok? Progressivamente, ok? Ora bem, isso quer dizer o quê? Que eu não devo fazer à pressa, ou de repente, vá, como se costuma dizer, ou à pancada, vá. Também é outro termo utilizado na gíria, digamos assim. Portanto, tem que ser, lá está, a palavra-chave progressivamente, por outra, lentamente, ok, gente? É assim que eu faço esta mudança de via, ok? Mais à frente falámos sobre trânsito em rotundas, cruzamentos e entroncamentos. Chamo a atenção para esta matéria, vocês normalmente têm algumas dificuldades, portanto eu vou tentar ser o mais explícito, o mais esclarecedor para vocês aí em casa entenderem melhor, está bem? Portanto, vamos a isso. Reparem, vou apagar o meu quadro, portanto vou aqui representar um entroncamento, imaginem, ok? Entroncamento, ok? Lá está. Reparem então no seguinte, tenho aqui no meio um ilha direcional, ok? Um ilha direcional, e entretanto tenho o quê? Duas vias de trânsito, portanto uma de baixo para cima e outra de cima para baixo. Ora bem, sou o veículo A nesta posição, correto? E aqui chamo a atenção para o seguinte, imaginem,
Portanto, eu veicular quero mudar a direção à direita. Então, o primeiro caso será sempre o sinalizar, como já vimos, não é? Então, nada será feito sem sinalizar. Agora, segunda posição, ou segundo procedimento. Ora bem, então, neste caso, vou contornar o eixo direcional pela direita. Vou fazer isto, correto? Então, reparem que haverá, neste momento, duas formas para dizer exatamente a mesma coisa. Uma delas será mesmo esta, contornar pela direita. Ora bem, então reparem que eu neste caso vou escrever aqui contornar então pela direita, ok? Direita, reparem. Ou, vamos passar então à segunda forma de dizer exatamente a mesma coisa, ou, reparem, primeiro vou explicar e depois vou escrever. Reparem, é o seguinte, imaginem a minha trajetória. Está bem? O meu veículo A será então o meu apagador, digamos assim. Então, nós sabemos que terei que contornar por aqui, ok? Então, paramos a imagem, digamos assim, neste momento, reparem. Ou vou dar à minha esquerda a placa. Isto quer dizer o quê? Imaginem, a placa que eu falo será representada por este ilhéu direcional que aqui está, que falámos há bocado. Então, neste momento exato, reparem, este ilhéu, esta placa, estará do meu lado esquerdo ou direito? Então, basicamente será do meu lado, reparem, esquerdo. Então, o que é que eu vou escrever aqui? Ou dar o quê? A esquerda, está bem? À placa. Está bem, pessoal? Então reparem no seguinte, isto pode confundir um bocadinho o pessoal que está a dar esta matéria pela primeira vez. Reparem, duas formas, vou estar a repetir, duas formas de dizer exatamente a mesma coisa. Contornar pela direita ou dar a minha esquerda à placa. Entenderam? Ok, vamos lá. Vamos continuar então, vamos complicar aqui um bocadinho. Na mesma situação, eu veicular, quero mudar então de direção para a esquerda. Ora bem, o que é que eu vou fazer? Reparem. A questão é esta. Vou contornar por aqui ou vou ter que contornar por aqui? Bom, a resposta será exatamente esta. Ou seja, vou contornar pela direita. Porquê? Porque reparem, e se bem entendido, tenho dois sentidos de trânsito neste momento. Portanto, se eu pretender virar para ali, não posso fazer isto. Porque estarei então a entrar em contramão, portanto estarei mal. Agora, a única exceção à regra, reparem, será quando, e vocês se viram nos vídeos relativamente aos sinais verticais, conhecerão aquilo que eu ali escrevi, que será um sinalzinho de fundo azul, formato retangular, ok, que identifica uma via de sentido único. Então, reparem, vou tirar esta seta daqui e vou colocar duas vias então no mesmo sentido. Vou colocar a mesma questão. Ora bem, então, pretendo virar à direita, o que é que eu faço? Contorno pela direita. Primeiro sinalizo, etc. Ou seja, o primeiro ponto e o segundo ponto serão exatamente iguais. Agora, o que é que vai mudar? Será se pretender mudar a direção à esquerda, reparem. Então, o primeiro será o sinalizar, sempre. Ok? Está lá. Muito bem. Em segunda posição, reparem, o que é que eu digo? Então vou contornar pela esquerda, reparem, não é? Reparem. Então, basicamente, o que é que eu vou ter que fazer? Como falámos há bocado, dentro da localidade vou ocupar a via mais conveniente ao meu destino, ou seja, terei que ocupar a via da esquerda, ok? E fazer este contorno pela esquerda, basicamente é isto. Então, faz sentido ou não aquilo que eu escrevi aqui? Faz sim, senhora. Contornar pela esquerda. Ou, reparem, ou, lá está. Neste momento, vou simular outra vez a minha posição pelo apagador. Reparem, estou aqui nesta posição, certo? Então, a placa que eu aqui falo, não é? Estará onde? Do meu lado direito ou esquerdo? Basicamente, então, estará do meu lado direito. Reparem. Então, o que é que eu vou escrever aqui? Ou dar o quê? A direita, ok? À placa. Ok, pessoal? Ora bem, então reparem que serão duas formas de dizer exatamente a mesma coisa. Ora bem, vocês aqui têm alguma dificuldade, se bem que
as perguntas que poderão então eventualmente sair nos vossos testes de código, as imagens que acompanham as perguntas normalmente não estarão muito explícitas ou não serão muito esclarecedoras. Haverá dúvidas, a imagem não tem boa qualidade, etc, etc. Bom, aquilo que eu recomendo é isto. Vocês, nestes casos aqui, vão responder sempre que devem contornar pela direita, independentemente se vocês querem mirar à direita ou à esquerda, ok pessoal? Sempre pela direita, exceto, escrevam nos vossos apontamentos, exceto, basicamente, se a via for de sentido único, ok? Que será esta situação. Ou a própria pergunta em si vos diz que a via de sentido único, está lá escrito, portanto sabem de certeza que sim, ou então a própria imagem que acompanha a pergunta estará lá um sinalzinho de sentido único, tá pessoal? E só nesse caso de sentido único é que, se pretenderem virar à esquerda, têm que contornar a placa pela esquerda. Basicamente é isto. Está bem, pessoal? Portanto, relativamente a esta questão, eventualmente vocês terão, muitos de vocês têm aqui algumas dúvidas, têm algumas dificuldades. Portanto, espero ter sido claro. Se houver alguma dúvida desse lado, coloquem então nos comentários, leiam o meu resumo que estará disponível então no meu site, já sabem, não hesitem em pesquisar. Vamos avançar. Ora bem, vou apagar. Reparem, relativamente a rotundas. Ora bem, sobre rotundas, reparem pessoal que haverá ainda, e eu passo o dia todo na estrada, naturalmente, e vejo muitas asneiras, apesar e também de pessoal já encartado, ou seja, pessoal já com a carta de condução na mão e que mesmo assim fazem imensas asneiras nas rotundas. Ora bem, então vamos lá ver. Temos aqui uma rotunda, ok? Teremos aqui as diferentes saídas. Ora bem, então, as saídas serão numeradas, contadas, então, da direita para a esquerda. Basicamente será no sentido anti-horário, no sentido contrário ao ponteiro de relógio, ok? Então, será primeira saída, segunda saída, terceira saída. Ok, até aqui tudo bem. Imaginem que eu me aproximo, então, de baixo para cima. E na aproximação à rotunda tenho, por exemplo, 3 vias de trânsito. Portanto, 1, 2, 3 vias de trânsito. Ok? Agora, a dificuldade neste momento será perceber qual é a via que eu vou escolher, será à direita, será ao centro, será à esquerda, o que é que eu devo fazer também dentro da rotunda. Portanto, imaginem o seguinte, que eu quero ir à primeira saída, por exemplo, então vou escolher a via mais conveniente à primeira saída, que neste caso será a via da direita. Ok, pessoal? Imaginem que eu quero ir à segunda saída, portanto vou utilizar a via do meio, ok? Imaginem que eu quero ir à terceira saída, e aqui é que complica um bocadinho, e aqui é que vocês normalmente têm alguma dificuldade porque vão associar alguma coisa aqui que estará errada, que é o seguinte, quero ir à terceira saída, portanto reparem que eu vou ocupar a via do meio, continuará a ser do meio. Só utilizarei a via mais à esquerda, ok? Portanto, prestem atenção agora. Só utilizarei mais à esquerda se eu pretender o quê? Dar a volta completa à rotunda e voltar para trás, ok? Ora bem, então dar a volta completa e voltar para o mesmo sentido que venho. Voltar basicamente para trás, está bem, pessoal? Então, basicamente e resumidamente é isto. A via da direita vai servir a primeira saída. A via do meio vai servir a segunda, a terceira, a quarta, quantas houverem, ok? E a via da esquerda vai servir unicamente quem pretende dar a volta completa e voltar para trás, ok, pessoal? Entendido? Vamos embora. Imaginem agora o seguinte, imaginem que eu só tenho 2 vias de trânsito. Ora bem, no mesmo raciocínio, a via da direita vai servir a primeira saída, lá está, a via da esquerda, porque só há 2, vai servir todas as outras. Ora seja a segunda, ora seja a terceira, ora seja a quarta, quantas houverem. Ok, pessoal?
Espero ter sido esclarecedor. Ora bem, agora, outra questão será o que se passa dentro da rotunda. Imaginem, voltamos aqui outra vez às 3 vias. Tenho 3 vias dentro da rotunda. Ora, portanto, uma mais próxima da rotunda, outra a meio e outra mais afastada então da rotunda. Ora bem, então vamos simular aqui o procedimento. Quero ir à primeira saída. O que é que acontece? Ora bem, nós tínhamos dito que vou ocupar a via da direita, correto? Pretendo ir para ali. Ora bem, então, à entrada da rotunda, eu vou ocupar a via mais afastada da rotunda. Ok, pessoal? Bom, é exatamente isto. Quero ir à segunda saída. Ora bem, então, vou ocupar a via do meio, na aproximação à rotunda. Dentro, ou já na rotunda, vou ocupar, lá está, a via do meio. Ok, pessoal? A central. Logo, reparem no que vai acontecer agora. Logo após a primeira saída, reparem, então eu vou passar, lá está, palavra-chave, progressivamente, da via do meio central para fora, ok? Para mais afastada da rotunda. E neste momento já estarei pronto para ir à segunda saída, ok, pessoal? Quero ir à terceira saída. Ora bem, reparem, a mesma via que eu vou ocupar na aproximação à rotunda será a mesma via que eu vou ocupar dentro da rotunda. Reparem, quero ir para a terceira. Então falámos há bocado que vou ocupar mais uma vez a via do meio. Então vou ocupar a via do meio dentro da rotunda. E, basicamente, logo após a saída anterior, que será a segunda, vou então, lá está a mesma situação, progressivamente passar do meio para fora. Ora bem, estou no meio, após a segunda, vou passar então para fora e estarei preparado para sair na terceira saída. Ok? Quais são as luzes de mudanças de direção, melhor, as luzes que indicam as mudanças de direção? Ora bem, quero ir para a primeira saída, à entrada da rotunda vou sinalizar com o pisca da direita, ok? À saída, direita também. Quero ir para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta, quantas houverem, vou sinalizar a entrada da rotunda com o pisca da esquerda, ok? E a cada vez que eu faça mudanças de via, portanto, para fora, digamos assim, vou sinalizar com o pisca da direita neste caso, ok, pessoal? Bom. Faltará o último exemplo, que é qual? Se pretender então voltar para trás. Reparem, o que é que vai acontecer agora? Vou ocupar, como foi dito há bocado, a via mais à esquerda, ok? Está aqui. Dentro da rotunda, reparem então que eu vou ocupar a via mais próxima à rotunda, mais de dentro, ok? Digamos assim. E reparem nesta situação. Eu, neste momento, estando ali na via mais próxima à rotunda, eu tenho que passar 2 vias. Ou seja, tenho que passar da via de mais dentro da rotunda para o meio, uma vez, e do meio para fora, 2 vezes. Então, eu vou ter que fazer uma contagem 2 vezes antes daquela que eu quero sair. O que eu quero dizer com isto? Imagina, quero ir para aqui, certo? Então, vou contar 2. Ora bem, 1, 2. Então o que é que vai acontecer quando eu passar esta segunda saída? Então vou passar da via de dentro da rotunda, após, entendido, a segunda saída, vou então passar da via de dentro para o meio, ok? Então aqui passo para o meio. Logo após a terceira saída, ora bem, então o que é que eu faço? Vou passar da via do meio, não é? Neste caso, para fora. Então aí já estarei preparado para sair na quarta saída, neste caso, que será basicamente voltar para trás. Está bem, pessoal? Então, repara, resumidamente, as mudanças de via, seja na aproximação à rotunda, seja já dentro da rotunda, devem ser primeiro bem sinalizadas, segundo têm que ser feitas progressivamente, como falámos há bocado. Está bem? Dependendo então do número de vezes que eu tenho que passar ou mudar de via, será o número de vezes que eu tenho que contar para trás nas saídas, ok? Tenho que passar 2 vias, então tenho que contar 2 saídas anteriores. Tenho que passar uma via, tenho que contar uma saída anterior. Basicamente será então isto, está bem, pessoal? Prestem atenção às rotundas, que será então
um critério bastante importante na decisão, na altura do vosso exame prático, principalmente no prático, está bem? Então terão que dar muito cuidado, terão que marcar, sinalizar adequadamente a vossa intenção, marcar a vossa intenção, ou melhor, marcar bem a vossa posição, se estão à direita, se estão à esquerda, se estão ao meio, portanto é preciso ter muita atenção nestes casos, está pessoal? Como foi dito há bocado, existirão então regras, ou melhor, existirão exceções às regras. E aqui será uma delas, que é qual? Imaginem, haverá dois tipos de veículos que podem fazer o quê? Podem ocupar a via da direita e fazer a rotunda mais pelo lado de fora, digamos assim, independentemente de onde pretendem sair. Se querem ir à primeira, se querem ir à segunda, à terceira, não importa. Serão dois, que é basicamente o nosso tração animal, ok? Tração animal, e também, reparem, os pesados. Pesados, ok pessoal? Pesados, sejam eles de mercadorias ou de passageiros, não importa, todos os pesados. Ora bem, dois tipos, volto a lembrar, que podem então fazer a rotunda toda por fora, independentemente da saída que queiram sair. Isto basicamente porquê ou para quê? Para facilitar então a circulação de pesados, principalmente em rotundas mais pequenas, mais fechadas, certo? E nesses casos eles terão necessidade então de ter mais espaço de manobra, digamos assim, portanto faz todo o sentido que lhe seja, entre aspas, facilitado a circulação dentro de uma rotunda, ok? Então, tração animal e pesados. Não confundam com as histórias velocípedes, ok pessoal? Porque às vezes vocês associam os velocípedes também no sentido em que podem também fazer isto. Não, errado, não podem. Ou seja, o velocípede, o senhor ciclista, terá que respeitar as mesmas regras que um ligeiro, por exemplo, aquilo que nós estivemos aqui a falar, está bem? Ocupar a via mais conveniente, à direita ou meio esquerdo, deve entrar dentro da rotunda, deve sinalizar as suas intenções, esticando o braço à direita ou à esquerda, portanto, é isso que eles terão que fazer, está bem pessoal? Portanto, vou repetir, só dois tipos, que será pesados, mais uma vez, e tração animal, ok? Não confundam esta parte. Portanto, para já se trata tudo neste vídeo. Mais uma vez, não percam então o próximo. Estejam atentos ao meu canal, haverá novidades de certeza e espero ter ajudado o pessoal aí desse lado. Até breve. Tchau!